Eu tenho o prazer de receber a doutora Sandra Tadeu. Olha, fazia um tempinho que eu não a via, mas fazia um bom tempo, hein? Seja bem-vinda, doutora. É um prazer vê-la novamente assim. Quase não mudou nada, doutora. Ai, são os olhos dos amigos, viu, Roberto? Eu que me sinto muito feliz de estar aqui com você. Quero estar cumprimentando a todos que nos assistem neste programa Tribuna Livre, que é transmitido pela TV Guarulhos. E é um prazer muito grande estar aqui. Aqui também é a minha casa, Guarulhos. Eu nasci aqui, estudei, fiz o meu colégio no Conselheiro Crispiniano e conheci meu marido, criei os meus filhos aqui, meus pais moravam aqui. Então a gente sempre tem muitas saudades e continuo morando. Meus irmãos todos moram aqui, toda a família ainda está em Guarulhos. Eu conheci a doutora Sandra quando ela era vereadora aqui na Câmara Municipal, ainda no prédio da Câmara antiga ali, que era na Getúlio Vargas. Ela ficou vereadora por 2 mandatos, era muito brava. Eu me lembro de uma vez, inclusive, que ela levou pizza lá no meio de uma discussão, porque as discussões algumas vezes eram muito longas e eram muito interessantes. Eu me lembro dessa vez que você arrumou uma briga danada lá, e inclusive levou até pizza. Você lembra disso? Eu levei pizza, eu saí em todos os jornais, Estado de São Paulo, a Folha. Os vereadores ficaram muito bravos comigo, porque nós estávamos avaliando a questão do impeachment lá, do prefeito naquela ocasião. Então, foi assim, e tudo era muito próximo lá, né? A galeria era bem nas nossas costas, colada com os vereadores. Então, eu me lembro eu distribuindo para os repórteres, né? Tinha alguns vereadores muito bravos comigo, mas foi uma época boa. Eu aprendi, foi meu primeiro mandato, né? Em 92. E a gente não tem uma noção o que é ser vereador, né? Porque a minha área é de saúde. Eu tinha acabado de acabar a residência, tinha feito a residência e tal. E é uma coisa muito complexa, porque de repente você começa a entrar no negócio, artigo 1º do inciso tal da Constituição Federal. Você tem que agrupar a Constituição Federal com a estadual, aí o nosso regimento interno. É uma coisa bem complexa, né? Até você pegar o andar da carruagem, você apanha um pouquinho. E a doutora Sandra foi vereadora por 2 mandatos, depois ela foi secretária de saúde em Mariporã, e aí em 2009 se tornou vereadora na capital paulista. Foi realmente uma carreira bastante longa como parlamentar, e agora ela sai candidata como deputada federal pela União Brasil, é isso? Pela União Brasil, Roberto. Por que ser deputada federal, já que já tem um trabalho aí como vereadora bastante extenso, muita experiência? Na verdade, eu acho assim uma coisa... Eu adoro ser vereadora, é algo que você sempre está próximo do eleitor, é o político mais próximo do eleitor. Sim. Ele seria o vereador, um zelador daquele bairro. Ele tem que saber todos os problemas de saúde, desde o buraco, enfim, desde do buraco, do asfalto, da poda de árvore, das necessidades da área de saúde, da escola, da creche, enfim. E além disso, você faz projetos, você aprova seus projetos e você ainda tem que fiscalizar o executivo. Então, você há essas grandes discussões. Então, na verdade, hoje, as mulheres, por mais que falam que precisamos de mais mulheres, as mulheres participem mais da vida política, é bem complexo a gente chegar onde eu cheguei. Qualquer vereadora, mulher, qualquer cargo público, assim, político ou deputada, é algo extremamente difícil a gente conseguir chegar lá. E a gente precisa de mais mulheres realmente na vida política.
Eu não estou dizendo que a gente tem que ter maior número de homens, passar os homens, não, mas a gente tem que ter uma paridade, para que as discussões nossas prevaleçam, as nossas vontades, não as nossas vontades no sentido, eu quero assim, mas que as nossas ideias se tornem políticas realmente públicas em benefício da família, em benefício da mulher, em benefício da saúde e principalmente em benefício das crianças, porque nós temos, como eu já disse para você, Roberto, 436, se não me falha a memória, deputados homens no Congresso Nacional e 77 mulheres. É muito pouco. É muito pouco. Aí eu pergunto, um dos pontos que eu tenho atuado nessa questão da violência contra a mulher. Temos uma infinidade, a cidade de São Paulo tem uma infinidade de leis que a gente participou também dessas leis que foram feitas. A Lei Maria da Penha, que está aí há 16 anos, é a terceira lei melhor do mundo nessa questão. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, na cidade, que eu, junto com meu marido, na época deputado federal Jorge Tadeu, conseguimos terminar. Porque isso foi feito, uma casa dessa, em cada estado, e uma boa parte delas ficaram inacabadas, e a gente precisava terminar a casa. E isso ficou para a Prefeitura de São Paulo, na época. E aí a gente foi atrás. Tadeu era federal, e aí nós fomos atrás, corremos, e a casa está aí. É o exemplo de uma estrutura fantástica para o benefício da mulher vítima de violência doméstica. Temos, só na cidade de São Paulo, 10 delegacias. Pelo estado todo também temos infinidades dessas delegacias. E temos casas de acolhimento, tem leis, por exemplo, que beneficia a mulher, a Coab, no caso de São Paulo, e o próprio CDHU, porque antes a gente pagava um aluguel, continua pagando o aluguel quando a mulher é vítima de violência. Mas hoje a gente pode levá-las para uma casa do CDHU ou do própria Coab, na cidade de São Paulo. E colocar essas mulheres para o trabalho. Se ela não tem uma profissão, a gente tem que fazer esse trabalho de profissionalização. Enfim, temos tudo. Aí eu lhe pergunto, está melhorando? Eu faço essa pergunta para as mulheres. Continuam matando as mulheres? Continuam. Continuam batendo nas mulheres? Continuam. Continuam, principalmente, uma coisa que me chateia, me preocupa, é a questão da violência da criança, o abuso sexual dessas crianças. É algo assim impressionante. Eu estou falando na cidade de São Paulo, eu não estou falando aí para Brasilzão por aí. Para o Brasil afora. E não é aquele tarado que pegou uma criança, que tem esses casos. As coisas acontecem dentro da casa dessa criança. Do lar. Ou é o padrasto, o avô, o pai, ou é o vizinho, o primo, sei lá. É algo assim de absurdo que a gente vai... E aí o que eu penso? A gente só vai modificar também se nós tivermos algo mais duro. Não adianta eu ser condenado a 30 anos e ficar 5, 6 anos preso. Depois eu saio, eu fico bonzinho e aí continuamos matando. Nós temos que ter uma lei mais dura. Nem que o cara, por uns anos, vai ter que ficar apodrecendo na cadeia, te juro. Não, tem que ser ele tem que não dá responder, mais. Eu não aguento mais ligar a televisão e ver uma mulher espancada e ver uma mulher que foi morta, ainda mata os seus filhos. É algo assim que, se a gente for contar os casos que aparecem para você, que você acaba participando, é muito triste. É muito triste. E até agora nada. Aí eu vejo às vezes nesses debates, como é que você vai acabar com o feminicídio? Eu não vou acabar com o feminicídio se eu não tiver umas leis mais duras. A Constituição nossa, a nossa Constituinte, ela tem que ser reformulada. Essas leis têm que ser reformuladas, porque a gente está enxugando o gelo. Eu só vou fazer atendimento às mulheres que foram vítimas. Eu não quero mais só fazer isso. Eu não quero mais ter vítimas. Eu não quero mais que as mulheres sejam mortas por ciúmes, ou sei lá por quê, que esses homens acham de
tirar a vida das mulheres, entenderam? Ou dos próprios filhos, como a gente tem visto os últimos casos aí na televisão. Algo tem que ser feito. E a gente só vai fazer quando essa impunidade que existe neste país, ela foi cortada. Quem faz algo, como você mesmo disse, se eu mato, agora se eu pegar um bichozinho silvestre e me pegar eu com esse bichinho, não tem como eu sair da cadeia. Não tem habeas corpus, viu, Liliana? Se você estiver dirigindo numa estrada, tiver um bicho silvestre, um ser humano, atropele o ser humano. Porque se você matar o bicho silvestre, você é preso e não sai de lá. Só quem está nos acompanhando é o jornalista Paulo Manso. Grande abraço à doutora Sandra. Dá um abraço a ele também. Muito respeito por ela e pelo Jorge Tadeu. Fala ali para ele já. Eu adoro, Paulo, você. Você trabalhou comigo, você foi um dos primeiros quando eu fui para São Paulo, me deu a maior força. Você é uma pessoa muito querida, Paulo. Eu sempre digo isso. Quem está mais ou menos aqui também com a gente é o Mauro. Ele manda uma crítica. Boa noite, Roberto, e boa noite, convidada. Vão me desculpar, mas os políticos desta cidade são muito fracos. Hospital ruim, asfalto ruim, diminuição de postos fixos da Guarda Municipal e nada, simplesmente nada é feito. Mauro e Gino. Então, os políticos nossos são muito fracos. Quem que elege os nossos políticos? Aqui temos, acho que, mais de 950 mil eleitores. 900... Então, Alan, eu vou dar um abraço lá para o Alan. 900.428 eleitores. Aí é o que eu vou dizer para você. Os nossos políticos, que são da cidade, que trazem recursos para essa cidade, não são prestigiados pela população da cidade de Guarulhos. Segundo uma conta lá do Alan, que ele está sempre fazendo conta, Guarulhos poderia estar elegendo quase 10 deputados estaduais, mais não sei quantos... Uns 6 federais. Por que não acontece isso? Porque as pessoas votam em outros candidatos que acham que Guarulhos é só o aeroporto, porque eu chego de avião ali, ou eu paro ali, ou eu vou ali para Brasília. Pegam o voto do guarulhense e não tem nenhum respeito pela cidade. E eu falo isso com muita certeza do que eu estou falando. Não tem deputado aqui mais do que o meu marido, deputado Jorge Tadeu, trouxe para a cidade de São Paulo. E não é para Guarulhos. E não é porque era do partido ou não. Até quando, não sei qual das prefeituras que foi o PT aqui, que o Tadeu também foi atrás de recursos para a gente trazer para cá. Só vou citar esse exemplo para você. O Tadeu, no primeiro mandato do seu Guti, do prefeito Guti, Guarulhos não poderia receber nenhum investimento, nem do governo federal, nem do governo estadual, e muito menos de um internacional, de um recurso internacional. Porque Guarulhos, na época, ele estava com o nome sujo. Tipo quem tem o nome pendurado no Serasa, Guarulhos estava pendurado nessa certidão que tem lá em Brasília. Era um inadimplente. Aí, Tadeu pegou mãozinha de Guti, eu falo isso nos meus discursos aqui, e foi para Brasília com ele naquela ocasião. Resolveram o assunto. Guarulhos começou a ter recursos do governo federal. Aí começou a febre amarela. Vacina da febre amarela. Tadeu também. Foi lá com o seu Guti. Covid? Não, febre amarela, o primeiro mandato. Ah, o primeiro mandato, tá. Tá certo? Porque agora o Tadeu já não era deputado agora na Covid. Foi lá, tá certo? Foi lá, resolveu as doses que aqui faltavam. Também, além disso, trouxe mais naquela época, 20 milhões na época, para a cidade de Guarulhos em saúde. E fora outros trabalhos que foram feitos aí, que já não me recordo nesse tempo.
Só estou falando nesse tempo. Aí eu lhe pergunto, quantos votos este deputado teve? Sabe quantos? 6.000 votos. E nós tínhamos mais de 900 mil. Nós demos 55, teve gente que aqui saiu, que nem de Guarulhos é. Eduardo Bolsonaro, federal. Federal? É, federal. E tem a Janaíne Pascoal, Também. que levou 46 mil votos. Apareceu esses dias. Você entende? E assim vai por diante. Ainda conseguiu fazer aqui 2 deputados agora. Tem 2 deputados. E aí as pessoas têm que olhar quais foram os recursos. Porque a cidade, ela não pode ser partidária. Quem for da cidade, independente do partido que está... Tem o partido da cidade, é a cidade. É o partido da cidade, é a população de Guarulhos. E as pessoas têm que trazer recursos para Guarulhos. E o povo guarulhense tem que exigir desses deputados. Por isso eu falo em todos os lugares, Roberto, que eu vou. Você lembra de quem você votou para deputado? Porque ninguém dá importância para deputados federais, estaduais e nem o Senado. E são os mais importantes. Mais importante que o governador e o presidente da República. É isso que eu digo, Roberto. Porque a gente critica o presidente da República, independente de partido que eu estou falando. Mas, na verdade, não é isso. Porque o presidente pode até querer outra coisa. Mas se ele não tiver um Congresso coeso, ou a Câmara Federal coesa, ou o próprio Senado, faz o que estão fazendo hoje. Para mim, na minha opinião, um dos piores que nós já tivemos. Quem está nos acompanhando, o Vitor Jacques, é uma vergonha o que acontece com nossas mulheres e crianças. Precisamos de leis, ele escreveu mais brandas, deve ser o contrário, né? Que sejam cumpridas, pois não adiantam denunciar. Santos, boa tarde, minha deputada federal Sandra Tadeu, estamos junto, Guaianazes. É isso aí. Lá da Praia Grande, a Maria Aparecida dando boa noite para nós. Obrigado, Santos. Guaianazes, quem mais aqui? Doutora, gostaria de saber quem é o responsável pela obra do Trevo de Bom Sucesso. Olha só, isso é antigo, hein? Para trazer uma obra dessa e está do jeito que está, se quebrar um caminhão ali, não passa ninguém. Ô, Vitor, olha, aquele trevo já está superado há muitos anos. Temos que fazer outro trevo e outras saídas, como o túnel, Jacupêssego e outras coisas. Doutora Sandra, acabou nosso tempo, acredita? Foi muito rápido. Gostou? Roberto. Amei. Então você tem que me convidar mais vezes aqui. Olha, vai ser o mais... vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo aqui com a assessoria da Liliana, que ela vai nos dar uma entrevista logo depois dela eleita, aqui em outubro mesmo, na primeira semana de outubro, ela já vem aqui e a partir de janeiro, ela sempre vai vir uma vez por mês para fazer um relatório aqui das coisas que ela está fazendo em Brasília, ela vem aqui falar o que ela está fazendo por Guarulhos, fechado? Fechado. Então, pessoal... Independente disso, eu espero que a gente seja eleita, mas mesmo assim, eu ainda sou vereadora da cidade de São Paulo. E venho com o maior prazer, Roberto, falar dos nossos projetos que a gente está fazendo, o que a gente está discutindo, a questão da saúde, a questão dessas OS. A gente não vive sem OS mais, mas nós temos que ir atrás, nós temos que investigar, nós temos que ver a qualidade de serviços que estão fazendo. Eu luto muito pela saúde pública, principalmente através dos projetos que eu já apresentei, a saúde preventiva. Um grande prazer tê-la aqui depois de tanto tempo aí, mais ou menos uns 2, 3 anos que eu não a via, né? Uns 2, 3 anos. Ela não mudou nada e foi um grande prazer. E eu costumo dizer, não é porque eu estou na frente dela, eu falo aqui, o nosso telespectador sabe. No tempo da Sandra, os vereadores eram... De lá para cá a coisa veio piorando. Daquele tempo era muita coisa, foi quando eu comecei a acompanhar a Câmara e eu aprendi muito com um grupo que era... se eu não me engano, só tinha 2 mulheres. A 21. Eram 21 vereadores, tinha você e a Silvana só. Não, acho que a Dalila também, eu peguei uma vez a Dalila comigo. Mas foi no primeiro mandato. No meu primeiro mandato. Depois ela foi deputada federal. Aí veio a Silvana, eu acho. Depois veio a Silvana. Só tinha você e a Silvana quando eu te conheci. É verdade, só éramos 2. Era brava que só ela. E ela continua brava. Você não viu agora.
Então ela que combinou, hein, Liliana? Então, independente de qualquer coisa, ela vai continuar vindo aqui, vai ser um prazer recebê-la. Obrigado, Sandra. Obrigada. Quem quiser falar com a Sandra, como é que faz? @ doutora Sandra Tadeu, isso é toda a minha rede, tanto no Face, quanto no Instagram. Doutora e meu DRA. site. É. Então é @DRA. Sandra Tadeu, tudo Sandra juntinho. Tadeu, tudo juntinho. Tem o doutora.Sandra Tadeu, tudo juntinho. Obrigado. Eu que agradeço.